Cumprimento a todos. Hoje vamos compartilhar juntos sobre a mudança espiritual. Hoje vamos ler Mateus capítulo 25, versículo 14. Mateus capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30. Vamos ler primeiro. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas os que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sim, lemos até o versículo 30. Se nós procurarmos pessoas que foram transformadas espiritualmente na Bíblia, nós encontramos vários personagens. Entre eles, podemos citar Abraão, que aparece no livro de Gênesis. Deus trabalhou de muitas maneiras na vida de Abraão. Não foi desde o começo que Abraão teve fé, muito menos fez todas as coisas pela fé. Abraão tinha muitas fraquezas e muitos defeitos. Então houve um momento em que ele teve que dizer que para outras pessoas que a sua esposa era sua irmã, porque ele, lamentavelmente, não teve fé. De muitas maneiras, Deus estava conduzindo Abraão. Se vemos em Romanos capítulo 4, no versículo 19, aqui diz que Abraão não se enfraqueceu na fé, embora levasse em conta seu corpo amortecido, tendo já 100 anos e considerando também a idade avançada de Sara. Deus chamou Abraão na idade de 75 anos e trabalhou de muitas maneiras em sua vida. Em Abraão, que não tinha fé, Deus deu fé ao seu coração quando ele tinha a idade de 100 anos. Quando ele sabia que era impossível ter um filho pelas condições humanas. Além do mais, sabia que a sua esposa Sara, que tinha 90 anos, já não podia mais ter filhos. Sabia que já não podia ter mais filhos porque seu útero já havia se tornado estéril. Agora, dentro do coração de Abraão, ele já não estava preso nas coisas que ele sabia, nos seus conhecimentos ou em qualquer filosofia humana. Ele superou todos esses pensamentos. Deus era todo-poderoso e porque Abraão sabia que Deus era todo-poderoso, ao olhar para a promessa, ele teve fé nessa promessa. Na vida de Abraão, podemos ver claramente o caminho pelo qual Deus o conduziu para o mundo da fé.
enquanto ele continuava dentro do seu próprio conceito, do seu próprio conhecimento, como um homem de 100 anos pode ter um filho, Deus? Como uma mulher pode dar à luz a um filho, sendo que o seu costume das mulheres já havia cessado? Quando eles se depararam com a palavra de Deus, eles disseram que isso seria uma loucura. Em uma situação, por não crerem na palavra de Deus, eles optaram por usar o método humano. Mas, ao confiar em Deus, Deus permitiu a Abraão e a Sara jogarem fora o seu próprio conceito, do seu próprio conhecimento. Agora podemos ver claramente através da vida de Abraão que Deus guia o nosso coração através da sua promessa e através do seu poder. No livro de Êxodo, as palavras ditas a Moisés estão escritas detalhadamente. Deus chamou a Moisés na idade de 80 anos no Monte Horebe e disse a Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quando Moisés tinha 40 anos, ele tinha a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Então, Moisés realmente quis tomar a iniciativa de salvar o seu povo do Egito, que vivia na dura servidão e na escravidão. Entretanto, Deus não podia usar o Moisés de 40 anos, que confiava em si mesmo e no seu próprio poder. Por isso, Deus rejeitou Moisés e o enviou ao deserto de Midian, onde Moisés foi esvaziado por Deus durante 40 anos. E quando ele cumpriu 80 anos no Monte Sinai, Deus chamou Moisés para o conduzir o povo de Israel no Monte Horebe. Em Atos capítulo 7, no versículo 35, o povo diz: quem te constituiu autoridade e juiz? E dessa forma rejeitaram Moisés. Deus enviou este Moisés como governante e como libertador. Deus rejeitou Moisés de 40 anos, mas agora novamente chamou Moisés de 80 anos. E Deus logo lhe disse para tirar as sandálias, pois o lugar em que ele estava era a Terra Santa. Moisés havia vivido 80 anos até aquele momento, mas as experiências que Moisés adquiriu nesses 80 anos de vida, tudo que ele viveu, o conhecimento que ele adquiriu, tudo que ele sabia agora, não servia para mais nada diante de Deus. Então Deus disse a Moisés para tirar as sandálias dos pés e que ele libertaria o povo de Israel do Egito. E Deus estabeleceu Moisés para guiar o povo de Israel durante sua viagem de 40 anos pelo deserto. Deus que guiou a Moisés queria esvaziar o seu coração de confiar na sua própria capacidade e em si mesmo, para que agora, não pela força ou método humano, mas para que ele pudesse olhar somente para Deus. Deus o transformou em um verdadeiro líder que podia guiar o povo de Israel somente através das mãos de Deus e através do seu poder. Se olhamos para a vida de Davi também, que aparece na Bíblia, ele enfrentou muitas dificuldades em sua vida quando era pastor. Em meio dessas dificuldades, Davi não as evitava, nem retrocedia e nem se escondia das dificuldades. E quando saía para cuidar de suas ovelhas e aparecia um urso e leão, então Davi poderia abandonar as suas ovelhas, mas ele não fazia assim, porque se deixasse uma ou duas ovelhas, no final, ele certamente iria perder todas elas. Davi
sabia com certeza que depois de suas ovelhas, ele mesmo iria se tornar comida do leão. Então, quando aparecia um leão, um urso, Davi no começo teve medo e muita insegurança. Entretanto, Davi confiava em Deus para lutar contra o leão e também contra o urso. Davi era falho, mas Deus estava com ele, o ajudava e também o abençoava. Quando Davi experimentou todas essas coisas, a fé cresceu em seu coração. Então, inclusive na batalha contra Golias, contra os filisteus e também contra o rei Saul e outros generais, os outros estavam tremendo de medo, mas Davi sempre saía valentemente dizendo que a guerra não se ganhava com espadas e nem lanças, e sim através do nome do Senhor dos exércitos. Podemos ver que Davi matou Golias e ganhou a luta contra Golias bravamente, dizendo que essa guerra pertencia a Deus. Olhando para essas partes em que Davi mudou espiritualmente e que Davi pôde liderar Israel e se tornar rei como um homem da fé, à medida que ele crescia espiritualmente, Davi sabia que isso não era um resultado de sua capacidade e nem dos seus próprios métodos. Todas essas batalhas não são resolvidas através de espada ou lança, e sim através de Deus. Com a ajuda de Deus, é possível ganhar a guerra. Davi sabia claramente que podia ganhar essa guerra quando Deus estava com ele. Ele havia visto isso claramente. Na vida de Davi, Deus fez muitas coisas por meio de Davi. Deus mostrou claramente a Davi que a guerra não dependia de sua capacidade ou do seu método humano, e sim de depender somente de Deus. Dessa forma, Deus estava guiando a vida de Davi para uma vida fora de sua capacidade, ensinando que todas as coisas pertencem a Deus. Inclusive, no livro de Esther, ela se encontrava completamente presa nas suas leis do palácio real. Entretanto, Deus utilizou Mordecai para transmitir a vontade e o coração de Deus para Esther. E no final, ela pôde trocar o seu coração. Então, Esther passou por cima das leis, se apresentou perante o rei e disse: se perecer, pereci. Se ir diante do rei sem ser chamada, deveria morrer, a menos que o rei estendesse o seu cetro de ouro. Porque Deus estava com Israel e porque Deus se agradou e abençoou os judeus, quando Esther arriscou a sua vida para ir perante o rei, Deus estava com ela. Então o rei estendeu o seu cetro de ouro. Então podemos ver claramente cenas maravilhosas do trabalho de Deus através do livro de Esther. Na Bíblia, pessoal, quando Deus guiava Esther, ela estava claramente presa ao palácio real e dentro dos seus próprios limites. Entretanto, Deus guiou Esther para sair dessas leis e para sair também dos seus próprios limites. No Novo Testamento, podemos ver como Jesus trabalhou em Pedro, que era um homem que vivia só confiando e também acreditando em si mesmo. Deus queria que Pedro não confiasse mais em si mesmo, e através do acontecimento em que Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro pôde ver a si mesmo e o quão miserável ele realmente era. O coração de confiar em si mesmo foi quebrado. E agora podemos ver Pedro sendo guiado e se tornando um verdadeiro servo, que é conduzido unicamente pelas palavras de Jesus Cristo. Quando vemos na Bíblia em João capítulo 21,
Quando Jesus apareceu a Pedro pela terceira vez após a sua ressurreição, à beira do mar de Tiberíades, ele apareceu diante de Pedro e o Senhor disse: Pedro, tu me amas? Pedro lhe disse: Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Agora Pedro não confia mais em si, não está acreditando mais em si. Por mais que ele o amava arduamente, ele somente podia confessar que o que Jesus Cristo sabia era mais exato do que ele conhecia. Irmãos, estamos compartilhando sobre aqueles que receberam a mudança espiritual através da Bíblia. Não somos Moisés, nem Abraão, nem Davi, nem Esther e nem Pedro. Porém, podemos observar o processo de mudança espiritual dessas pessoas. Podemos ver claramente que quando eles deixaram de confiar em si mesmos, tiveram a mudança em seus corações. Vamos ver na Bíblia em Lucas capítulo 14. Em Lucas capítulo 14, versículo 26, diz: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pessoal, quando escolhemos o caminho para nos tornarmos discípulos de Jesus, a menos que negue tudo o que lhe pertence, inclusive a nossa própria vida, não pode ser meu discípulo. E finalmente, antes de entrar na vida espiritual, primeiro devemos abrir mão das coisas que pertencem a nós mesmos, um a um. Negando nossa própria pessoa, nosso conhecimento, nossas experiências, já que tudo isso deixa de ser uma ajuda para aceitar a palavra de Deus. Tudo isso não passa de um obstáculo. Por essa razão, Deus fez um trabalho prévio em muitas pessoas na Bíblia que experimentaram a mudança espiritual. Esse trabalho foi guiá-las ao arrependimento em seus corações, antes que tivessem a fé. Antes de entrar na fé, Deus trabalhou para tirá-los de tudo que era relacionado a si mesmo, para depois formar o mundo da fé em seus corações. E também, ao colocar o coração e a palavra de Deus em nós, para mostrar a glória e a sua vontade como um homem de Deus, para revelar as maravilhosas obras de Deus, Deus primeiro nos leva a negar o nosso conhecimento, a nossa experiência e tudo relacionado a nós mesmos. Eu, depois que recebi a salvação e também pastoreando, estava seguindo a minha vida espiritual. Por um lado, vivendo a vida espiritual, tive muita gratidão. Também houve muitos momentos de bênção, mas por outro lado, houve um momento nos quais meu coração não podia, em algumas ocasiões, ter livremente a fé em Deus. Mas, ao pensar em todos aqueles momentos, para mim, parecia que precisava mudar só uma ou duas coisas. E que se eu fosse possível mudar essas coisas, eu teria uma boa vida de fé diante de Deus. Logo no ano de 2012, eu me encontrei com o pastor Oxo Park e tive uma comunhão sobre a vida de fé com ele. Quando eu disse ao pastor em detalhes sobre o estado da minha fé e sobre o estado do meu coração, o pastor me disse o seguinte: quando as pessoas praticam a fé, para elas é difícil acreditar, porque elas vivem a vida de fé do seu próprio jeito. Se a palavra de Deus diz que eu sou mau, então eu simplesmente devo aceitar do jeito que é. Na Bíblia diz que todos os seres humanos, nós, somos continuamente maus.
Mas as pessoas interpretam do seu próprio jeito e vivem a vida de fé do seu próprio jeito, por isso que é difícil abandonar a si mesmo. O pastor me explicou assim. Quando eu tive comunhão com o pastor, o problema da vida de fé é interpretar do nosso próprio jeito. No início, eu pensei que só algumas partes da minha vida de fé não iam bem. Mas quando eu olhei meu coração detalhadamente e profundamente, eu pude ver que não só uma parte ia mal, mas toda a minha fé ia mal porque eu interpretava tudo do meu jeito. Não é que eu precisava corrigir uma ou duas coisas. Toda a minha vida de fé era com a minha própria interpretação. Se eu viver uma vida de fé baseada na palavra e seguir a palavra, se receber o coração de Deus e ser guiado por sua palavra, então eu poderia levar uma vida de fé muito abençoada. Mas a vida de fé em si, já que não estava baseada na palavra de Deus, eu estava seguindo o meu pensamento, misturando com os meus conhecimentos, com a minha experiência. Eu vendo a minha vida de fé fazendo do meu próprio jeito. Quando eu refleti e pensei sobre esse meu coração, eu tive muita vergonha de mim mesmo. Aquele pensamento que eu tive que era só mudar uma ou duas coisas realmente estava errado. Em mim, tudo estava bagunçado, desorganizado. A minha vida de fé inteira estava desorganizada. E no meu coração, refletindo diante de Deus, eu descobri essa verdade. Só que incrível foi que a minha pessoa, eu achava que eu estava bem. E eu estava pensando que era só mudar uma ou duas coisas. Nesses momentos, quando eu pensava assim, o meu coração não estava bem conectado com Deus. Também não estava conectado com a palavra da igreja, nem a palavra do servo. Eu fiz de tudo para conectar o meu coração, mas não deu certo. Mas, pelo contrário, quando eu percebi que a minha vida de fé estava sendo vivida do meu próprio jeito, e eu descobri que a minha vida de fé estava totalmente desorganizada, depois que Deus primeiro mostrou que o meu pensamento estava errado, também a minha vida de fé estava errada, naturalmente, agora Deus fez conectar o meu coração com as suas palavras. E também eu pude seguir as palavras do servo de Deus, uma por uma. E também eu pude obedecer às palavras dele. Também pude avançar seguindo o coração do servo. E naquele momento eu vi Deus trabalhando. E também Deus começou a formar um mundo do coração diferente dentro de mim. E eu fui muito grato por isso. Quando nós lemos em Mateus capítulo 18, ali fala sobre o servo que foi perdoado da sua dívida de 10.000 talentos. Esse servo que foi perdoado da sua dívida, já que ele foi perdoado da sua dívida de 10.000 talentos, realmente ele recebeu muita graça. A sua dívida, que realmente era muito grande, foi perdoada. Se a gente mudar 10.000 talentos para a nossa moeda, vai depender da cotação do dia, mas é o valor que ele tem que pagar trabalhando por 160 mil anos. Pessoal, imaginem, as pessoas jamais podem fazer essa dívida. É um valor enorme. Ou seja, ele recebeu tamanha graça, mas voltando para a sua casa, ele encontrou o seu conservo que lhe devia 100 denários. A dívida de 100 denários é uma dívida que você pode pagar trabalhando por 100 dias. Ele foi perdoado da sua dívida, que seria o valor onde ele teria que trabalhar por 160 mil anos para pagar essa dívida. Mas quando ele encontrou o seu conservo que lhe devia 100 denários, ele não conseguiu perdoar o seu conservo e colocou ele na cadeia. O rei ficou sabendo dessa notícia e chamou aquele servo que foi perdoado e repreendeu ele. Assim como eu tive compaixão de ti, por acaso não seria certo você também ter compaixão do seu conservo? E na Bíblia diz que até ele pagar toda a dívida também colocou ele na cadeia. Irmãos, quando nós pensamos nestas passagens da Bíblia, eu também, quando eu reflito o meu coração diante dessas palavras, por mais que o servo recebeu a graça do rei, mas
Ele não recebeu o coração do rei. Recebeu a graça, também, em muitas partes recebeu a bênção do rei, mas não recebeu o coração do rei, não aprendeu o coração do seu dono. E no final, ele foi parar na cadeia. Dentro da igreja, nós também recebemos a graça diante de Deus. Dentro da igreja também recebemos muita bênção de Deus. Mas se a gente não aprender a vida de fé recebendo o coração da igreja, o coração do servo e o coração de Deus, assim como aquele servo voltou para a cadeia, a nossa pessoa também assim vai se afundar na situação. Também seremos arrastados pelos nossos próprios pensamentos e também estaremos presos em vários problemas. Como aquele servo que voltou para a cadeia e agora está preso. Estaremos presos na situação, preso nos pensamentos. E a Bíblia nos mostra que assim somente nós iremos viver. Deus agora está mostrando que a nossa vida de fé está errada sobre a nossa pessoa. Deus primeiramente quer mostrar que essa vida de fé que se vive do seu jeito está bagunçada. E depois, naturalmente, podemos receber o coração do dono. E assim Deus nos conduz para o mundo do coração, o qual nós podemos aprender um por um o coração do nosso Senhor. Quando vemos em Josué capítulo 2, aparece 2 espiões que entraram na cidade de Jericó para espiar a terra. E eles entraram na casa da prostituta Raabe. Quem era a prostituta Raabe? A prostituta Raabe, ela sabia que a sua cidade de Jericó seria destruída. Quando ela descobriu essa notícia que a sua cidade seria destruída, a prostituta Raabe não era mais do povo de Jericó. Ela se colocou do lado de Israel. E ela, reconhecendo os 2 espiões de Israel, ela se colocou agora do lado de Israel. E vemos que ela escondeu eles no eirado. Dentro do coração da prostituta Raabe, ela partiu de Jericó e foi para Israel. Ela pertenceu a Israel. Por que ela pôde pertencer a Israel? Porque o fim e a destruição da cidade de Jericó chegou ao seu coração. Irmãos, em várias partes da Bíblia, Deus explica sobre isso. Se nós lermos em Ruth capítulo 1, Noemi, ela parte de Belém de Judá e se muda para Moabe. Chegando em Moabe, enquanto ela estava em Moabe, seu marido Elimeleque morreu, também seus 2 filhos morreram. E Noemi, durante 10 anos, ela perdeu todas as coisas. E só restou as suas 2 noras do lado dela. Depois que Noemi perdeu tudo, ela começou a escutar a voz de Deus. Ela escutou a palavra de Deus que dizia que Deus se lembrara de Belém de Judá dando-lhe pão. Dentro do coração de Noemi, Noemi que estava indo em direção a Moabe, o coração dela que pertencia a Moabe. Depois de 10 anos estando em Moabe, depois que ela perdeu todas as coisas, naturalmente o coração dela voltou para Belém de Judá. O coração de Noemi se inclinou para as promessas de Deus, para a palavra de Deus. Vemos que o coração dela mudou para o lado de Deus. Realmente, quando nós percebemos que o lugar onde eu estou chegou ao fim, quando naquele local nós encontramos com a morte, com a perdição, naturalmente esse coração se inclina e se volta para Deus. Em Lucas capítulo 15 também explica a mesma coisa sobre a história do filho pródigo. O segundo filho partindo do seu pai, indo para uma cidade bem distante, teve uma vida dissoluta. E no final, ele perdeu todos os bens. E o segundo filho chegou a morar no chiqueiro. Estando no chiqueiro, ali ele se esforçou para recuperar novamente a sua vida, mas enfim chegou a fome naquela cidade. E assim começou a comer as alfarrobas dos porcos, dentro do coração do segundo filho. Aquela vida onde ele estava naquela cidade tão distante, a sua vida que estava no chiqueiro. E ele descobriu que esta vida só tinha morte. Nossa, se eu ficar aqui eu vou morrer de fome, ele disse. Dentro do coração do segundo filho, quando chegou a morte, quando ele dependeu de si e foi para aquela cidade tão distante, foi parar no chiqueiro.
naquele local onde ele chegou confiando em si e também confiando na sua força, e ele percebeu que naquele lugar ele ia morrer. E chegou o fim no seu coração. E naquele momento, naturalmente, o segundo filho, ele começou a lembrar dos trabalhadores do seu pai que tinha pão em fartura. Dentro do coração do segundo filho, essa vida que ele teve partindo da casa do seu pai, chegou a morte nesta vida, chegou o fim nesta vida. E quando ele sentiu que nesta vida não havia mais nenhuma esperança, naturalmente, dentro do seu coração, ele lembrou que até os trabalhadores do seu pai tinham pão em fartura. Ele teve tanta inveja dos trabalhadores do seu pai e viu que realmente até os trabalhadores do seu pai eram mais felizes do que ele. Eu, vivendo a vida de fé, às vezes recebi a graça, também fui utilizado por Deus. Um dia Deus mostrou que a minha vida de fé não estava errada somente parcialmente. A minha vida de fé inteira estava bagunçada. Somente estava vivendo do meu jeito, seguindo os métodos humanos. E Deus, através da palavra, através da comunhão, mostrou a minha vida de fé. Agora eu não quero depender de mim. Agora eu não devo viver a vida de fé seguindo os meus métodos. Deus fez conectar o meu coração com a igreja, escutando a palavra do servo de Deus. Deus conduzindo a minha vida para este mundo do coração que me permite avançar segundo a palavra do servo de Deus. Quando penso que assim Deus me fez viver com tanta felicidade, com tamanha bênção, eu estou muito grato. Irmãos, a mudança espiritual na nossa vida de fé não depende do nosso esforço, da nossa luta e do nosso zelo. Primeiro, todas as coisas que pertencem à nossa pessoa, nós temos que reconhecer que são inúteis diante de Deus. E primeiro nós temos que ver que o nosso caminho seguindo o nosso pensamento está errado. E assim podemos primeiro esvaziar o nosso coração. Esse coração de confiar em si mesmo tem que ser esvaziado. E nesse momento, naturalmente, o nosso coração será conectado em Jesus Cristo. Nosso coração será conectado com a palavra de Deus. E assim o nosso coração estando conectado com a igreja e também com o servo de Deus. É nesse momento que Deus vem com a mudança e Deus traz muita bênção. Hoje, irmãos, nós lemos a palavra de Mateus capítulo 25. Aqui fala desse servo que recebeu 5 talentos, recebeu o coração do seu senhor e saiu para negociar. E também o servo que recebeu 2 talentos. Eles receberam um coração e saíram para negociar. E Deus abençoou grandemente a vida deles. O servo que recebeu 1 talento não recebeu o coração. Simplesmente ele estava afundado no seu coração e também no seu pensamento. Pelo contrário, ele perdeu todas as coisas que tinha. Receber o coração é algo muito abençoado. Quando eles receberam o coração do seu dono e saíram para negociar, primeiro, restaram seus talentos. Segundo, o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ele deu mais ainda para os seus servos. E a terceira graça foi: entrou no gozo do seu Senhor. Receber o coração, quando somos orientados neste momento, irmãos, vem muitas mudanças e muitas bênçãos. Eu, particularmente, alguns anos atrás, estando na reunião dos ministros, pastor Park, uma vez ele disse assim na reunião: quando vou para o exterior, encontro com os presidentes, com os ministros e quando volto para a Coreia. Só que depois, os ministros, seria tão bom se eles fossem para esses países para dar continuidade com o trabalho. Mas que pena que eles não fazem isso. Uma vez o pastor Park comentou isso. E eu escutando isso, dentro do meu coração, fiquei muito envergonhado. Naquele tempo, eu estava ministrando na minha cidade, dando meu coração, pregando o evangelho, fazendo conferência, fazendo comunhão com os membros. Eu estava, assim, me esforçando no meu ministério, na cidade que Deus me colocou, na igreja que Deus me deu. Eu estava dando todo o meu coração para pregar o evangelho. E assim eu estava vivendo bem, realmente estava feliz e muito grato. Nossa, muito obrigado, Deus. Nossa, eu estou muito feliz. Nossa, eu estou vivendo, recebendo a graça de Deus. Eu tinha esse bom coração.
Eu tinha esse coração grato. Mas, naquele dia, escutando as palavras do pastor, realmente, o pastor, ele quer conquistar o mundo inteiro. E eu, mais do que viver com este coração de Deus e conquistar o mundo inteiro, eu somente estava vivendo dentro do meu limite pequeno. Eu estava me alegrando, me regozijando dentro da minha pequena vida de fé. E eu vendo essa minha pessoa, nossa, eu tive tanta vergonha. E quando eu escutei aquelas palavras, naquele ano, eu fui para o Quênia, para Malawi. Quando o pastor Park visitou o Palácio Presidencial, eu acompanhei o pastor. E voltando do Quênia, voltando de Malawi, eu pensei, nossa, o que eu fiz? E eu pensei, é o missionário daquele país que vai dar continuidade a esses trabalhos. Só que eu não pude, ter esse coração de agora, voltando para a Coreia, mente querer saber dos trabalhos, procurar novos trabalhos, também avançando, procurando novos trabalhos, recebendo a voz do Senhor. Eu não vivi assim. E quando eu vi isso no meu coração, nossa, eu tive muita vergonha. Como se fosse o rei Jeroboão, que sai em 1 Reis, capítulo 12, versículo 25. Ele impediu do povo subir para Israel, para o templo. E ele levantou ídolos em Betel e também em Dan. E ali ele fez bezerro de ouro. E ele dizia que este bezerro de ouro seria os seus deuses que iriam conduzir o povo. E assim este rei impediu com que o povo subisse para Jerusalém e fosse para Betel e Dan. E assim fez com que o povo caísse no pecado e na maldade. Deus, através da igreja, através do Espírito Santo, através do seu servo, está falando conosco. Porém, eu não estava escutando a voz de Deus dada através do Espírito Santo. Eu não estava correndo para o Evangelho sendo guiado pelo Espírito de Deus. Eu estava subindo para Betel e para Dan, e ali eu estava feliz, ali eu estava agradecendo, ali eu estava satisfeito. E eu estava pregando o Evangelho dentro da minha vida de fé do meu jeito, e ali eu estava me alegrando, e ali eu estava agradecendo. Eu vi essa minha pessoa. Eu percebi que eu estava seguindo o mesmo caminho de Jeroboão. Eu estava fazendo os mesmos atos de Jeroboão. E assim Deus mostrou que dentro da igreja eu estava seguindo os mesmos passos maus do rei Jeroboão. E quando eu senti isso dentro do meu coração, Deus mostrou a minha pessoa envergonhada. E Deus me permitiu o arrependimento dentro de mim. Nossa, eu somente estava me alegrando fazendo esses trabalhos pequenos do Evangelho. Deus não queria que eu ficasse preso e agradecendo diante desses trabalhos tão pequenos. Diante desse coração de Deus que queria que eu fizesse o trabalho do Evangelho pensando no mundo inteiro, até os confins da terra. Deus começou a conduzir o meu coração para que eu pudesse dar passos em relação a essa direção. Por isso, eu, na nossa missão, a partir do ano de 2017, fiquei responsável pelo continente da América Central. Ali Deus permitiu portas abertas para pregar o Evangelho. E assim, por várias vezes eu fui para a América Central e visitando os países da América Central. E eu fui não porque alguém estava me mandando ir. Quando eu fui uma vez, ali novamente Deus abriu uma outra porta aberta. Voltando lá, Deus permitiu outra porta aberta. E assim, continuamente, eu pude ver Deus abrindo muitas portas abertas. Deus queria trabalhar grandemente nesses países. Eu senti que o coração de Deus era falar de Jesus, pregar o Evangelho para muitos jovens e muitas pessoas daqueles países. Mas, já que eu era uma pessoa tão insensata que não podia escutar e nem sentir essa voz de Deus, eu somente estava na Coreia, servindo a igreja que eu estava, na cidade que eu estava. Ali eu estava pregando o Evangelho, me satisfazendo somente com aquilo e agradecendo somente com aquilo. E quando eu percebi essa minha pessoa, nossa, eu tive tanta vergonha. Visitando cada país da América Central, Deus começou a abrir caminhos. E assim, em 2018, estabelecemos a igreja em Honduras e também em Guatemala. E assim, continuamente, Deus
permitiu portas abertas para nós. E esse coração de Deus que foi expressado através das palavras do pastor. Eu escutando qual era a vontade de Deus, a vontade do Espírito em relação, de novo, eu escutando sobre o coração de Deus, sobre o Espírito Santo, a vontade de Deus para nós nesta geração. E quando eu recebi esse coração e pude avançar, Deus também nesses trabalhos, Deus permitiu muita bênção na minha vida pessoal. Visitando cada país, trabalhando nesses países, eu pude ver claramente as palavras do livro de Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 3, ali fala que Deus permite portas abertas para o Evangelho. Esse Deus que nos deu portas abertas para o Evangelho, Deus já havia abrido essas portas nesses países. Já que Deus já tinha permitido essas portas abertas, não fui eu e nem pelo meu esforço que eu abri essas portas. Simplesmente eu dei um passo, caminhando, Deus permitiu outra porta aberta, voltando a caminhar, Deus já tinha preparado novos trabalhos para o Evangelho, muitas pessoas receberam a salvação. Continuamente a gente pôde trabalhar com o governo desses países e vendo que continuamente Deus estava abrindo muitos caminhos. Deus já tinha permitido essas portas abertas, só que eu não estava percebendo essa verdade. E todo esse tempo que eu estava vivendo somente preso no meu trabalho tão pequeno, naquele lugar tão pequeno, eu tive grande vergonha diante de Deus. Eu senti que realmente eu tive uma vida muito insensata. E uma coisa também que eu pude aprender no meu coração: o trabalho do Evangelho não tem nenhuma relação com a minha fraqueza e com as minhas falhas. Por mais que eu seja falho e fraco, dentro da obra do Evangelho, é Deus quem faz. É a vontade de Deus que abre os caminhos. É pelo trabalhar do Espírito Santo que as pessoas recebem a salvação. Não é pela força humana, nem pelo esforço humano que o trabalho do Evangelho é realizado. Por isso, é como se fossem as mulheres da congregação, elas que estavam com seus espelhos de bronze, aquele espelho de bronze que elas usavam para ver a sua imagem. Quando elas entregaram esses espelhos para Deus, fizeram daquele espelho de bronze uma bacia de bronze. Agora, elas não precisavam mais dos seus próprios espelhos. Assim como agora elas podiam ver a sua própria imagem através da água que estava dentro da bacia de bronze. Assim, eu não preciso mais olhar a minha pessoa no meu ponto de vista. Agora eu posso ver a minha pessoa, agora eu posso ver o meu eu, que está dentro da palavra, dentro da promessa. E assim Deus me permitiu grande satisfação na sua aliança. Agora, como um sinal de Jesus para qualquer lugar que a gente vai, Deus está utilizando a nossa vida para que as pessoas que se encontrarem conosco encontrem com Jesus Cristo e recebam a graça de Jesus. E quando nós transmitimos essas palavras de vida para essas pessoas, elas recebem a salvação, estão felizes, estão muito gratas. Deus me ensinou essa verdade para mim. E eu pude perceber que o trabalho do Evangelho não tem nada a ver com a minha fraqueza, com as minhas falhas, não tem nada a ver com a minha condição. Deus, um por um, começou a me ensinar isso. E quando eu segui a palavra do servo de Deus, dei um passo pela fé, visitando esses países, e quando pude avançar com este coração, Deus permitiu nós colhermos muitos frutos nesses países. Sim, assim como aquele servo também, o seu talento restou, assim também Deus está ensinando muitas coisas novas em relação à vida de fé, está nos ensinando a fé. Também Deus está permitindo muita graça. Também Deus permitiu a bênção para que agora nós possamos entrar no gozo do nosso Senhor. Em 2019, no mês de fevereiro, nós tivemos o acampamento mundial no Panamá. Até hoje foi um acampamento inesquecível. O acampamento mundial no Panamá. Na verdade, se eu olho pelas condições humanas, eu pensei, nossa, acho que vai ser muito difícil de nós realizarmos o acampamento mundial aqui no Panamá. Acho que não vai dar certo. Eu tive muitos desses pensamentos. Desde 2018, começamos a preparar o acampamento mundial no Panamá. A prefeitura do Panamá disse que iria nos ajudar, ia nos apoiar, já que a igreja do
Panamá, naquele ano não havia muitos membros, era impossível de preparar o acampamento mundial só com os membros da igreja. Porém, já que a prefeitura nos prometeu que iria nos apoiar, por isso nós decidimos e começamos a preparar o acampamento. Porém, em um dia, o nosso relacionamento com a prefeitura não estava indo muito bem. E assim a prefeitura já não podia mais nos apoiar. E assim nós tínhamos que alugar os hotéis, procurar um grande auditório. E a gente queria escolher os melhores locais para o acampamento. Também convidar muitas pessoas, preparar todo o equipamento. E assim, para preparar a essa estrutura, realmente a gente precisava de muito dinheiro. Mas quando chegou essa situação que a prefeitura já não poderia mais patrocinar o acampamento, quando eu comecei a conversar com alguns missionários, alguns pastores, decidimos em não fazer o acampamento mundial no Panamá. Vamos escolher um outro país. Todos concordaram assim. Isso foi há 4 meses antes do acampamento mundial, ou seja, foi no mês de outubro de 2018. E por último, eu procurei o pastor Park para relatar tudo para ele. Pastor, a situação do Panamá está assim. Será que nós podemos fazer o acampamento mundial em outro país? Quando eu relatei a ele, pastor, ele deu uma resposta tão curta. Ele disse assim: é só vocês fazerem o acampamento mundial no Panamá. Deus vai ajudar. Deus vai trabalhar. E também pede para a prefeitura patrocinar em relação ao ginásio. E não é bom a gente mudar de país. Deus vai nos ajudar. Foi uma resposta tão curta. Nossa, a gente estava preocupado por tanto tempo sobre isso. Fiquei preocupado por vários meses. Mas quando encontrei com o pastor Parker, ele deu uma resposta de 2 minutos. Eu escutando a palavra do pastor. E aí eu pensei, nossa, só faltam 4 meses. Ah, Deus deseja e Deus se agrada em realizar o acampamento mundial no Panamá. E a partir daquele momento, começamos a pedir patrocínio à prefeitura em relação ao ginásio, conforme a orientação do pastor. Procuramos novamente a prefeitura. Porém, se o ministro do turismo assinar esse documento, nós podíamos receber 50% de patrocínio em relação ao valor do ginásio. Custava naquele ano $23 mil a locação do auditório. Então, se o ministro de turismo assinar, nós podemos receber de patrocínio 50% do valor. Nós poderíamos receber $11.500 mil de patrocínio. Por isso, a gente fez de tudo para se encontrar com o ministro durante esses 4 meses. Mas não deu certo, porque ele estava tão ocupado. E nós não conseguimos marcar uma agenda com ele. Mas Deus, em cada parte, Deus estava nos ajudando. E uma irmã do México, e ela entrou mais cedo no Panamá, porque ela queria ajudar nos preparativos do acampamento. E ela saía junto para divulgar. Estava nos ajudando nos preparativos do acampamento. E essa irmã, há 35 anos atrás, ela se formou em uma faculdade no México. E as suas colegas que se formaram com ela há 35 anos naquela faculdade do México, estavam morando no Panamá. E ela queria encontrar com suas colegas de 35 anos atrás. E ela queria convidar também as suas colegas para o acampamento mundial no Panamá. E ela começou a entrar em contato com elas. Encontrou com elas. E assim começou a divulgar e a convidar todas elas para o acampamento, começou a falar da nossa situação, ela começou a comentar sobre o pedido de patrocínios. E ela também comentou que se a gente encontrar com o ministro de turismo, a gente pode receber 50% de patrocínio no valor do ginásio. E aí também ela falou assim, por casualidade, que estava com uma certa dificuldade para tentar encontrar com o ministro. Mas essa sua colega disse: ei, amiga, o meu primo, ele é o ministro. Então eu vou ligar para ele. E assim, através da sua amiga que estudou com ela 35 anos atrás do México e que morava no Panamá. Através dela, porque o ministro é o primo dessa sua colega. E assim ela conseguiu falar com ele. Incrível, 11 dias antes do acampamento nós encontramos com o ministro. Falamos da IYF. Ele ficou muito feliz. E ele disse: nossa, a IYF está dando todo o seu coração para ajudar
Panamá, nós também devemos ajudar vocês. E assim, o ministro, ele assinou aquele documento. O máximo que eles poderiam nos ajudar era patrocinar com 50% do valor do ginásio. Ele assinou. E também quando começou o acampamento, quando o pastor Park desembarcou no aeroporto, receberam o pastor como VIP e assim ele pôde fazer todos os trâmites do aeroporto com uma certa facilidade. Nessa parte também a gente estava tentando por vários meses, mas não estava dando certo. Mas já que ele era o ministro, já que nós tínhamos a assinatura do ministro, e isso foi permitido. Por isso, quando o pastor Park desembarcou no aeroporto, a gente pôde entrar até a seção da imigração e a gente pôde receber com uma certa facilidade o pastor. Quando estávamos preparando o acampamento do Panamá por 4 meses, a gente estava com aquela grande dúvida: nossa, será que nós iremos conseguir preparar o acampamento? E a gente tinha até desistido. Mas quando fomos perante o servo de Deus e quando começamos novamente a preparar, agora seguindo o conselho do pastor, também seguindo as palavras do pastor, Deus trabalhou grandemente no acampamento, preparando o acampamento, divulgando o acampamento. Nós conhecemos alguns deputados. Eles também participaram, foram até o acampamento, deram suas palavras de saudação. E também depois que acabou o acampamento, fizemos uma parceria com a Secretaria de Juventude da Câmara dos Deputados. Também a gente começou a dar palestras de educação emocional para os jovens. Eles também visitaram a Coreia, participaram do acampamento mundial da Coreia. E até hoje estamos trabalhando com eles. E também um deputado que conheceu a gente naquele ano. Ele tinha um assessor que trabalhou com ele por muitos anos. E agora esse assessor se tornou o assessor da primeira-dama. E assim, em 2019, eu pude me encontrar com a primeira-dama do Panamá. Encontrando com a primeira-dama, nós apresentamos as nossas músicas do coral, falamos da IYF. Nossa, ela ficou muito feliz. E depois disso também, continuamente, a primeira-dama, ela nos ajudou em todos os trabalhos da IYF. No ano passado também, ela assistiu à apresentação da cantata de Natal, também escutou as pregações do pastor das conferências, também escutou a pregação da cantata de Páscoa. Em Panamá, até na emissora de TV, a gente pôde transmitir todas as pregações. A própria primeira-dama, ela assinou permitindo as nossas transmissões. Ela nos ajudou para isto. Se não fosse a assinatura dela, jamais a gente poderia transmitir as pregações nas emissoras. A primeira-dama, ela nos ajudou em todos esses trabalhos. Todo o povo do Panamá pôde assistir a apresentação do Coral Graças. Também puderam ouvir as pregações do pastor Park. Deus abriu esse caminho para nós. Deus, através do acampamento mundial, nos ajudou para que o evangelho pudesse ser pregado no Panamá. Também fizemos o CLF. Deus abriu muitos caminhos, muitos jovens. Também muitos professores, muitos reitores de várias universidades do Panamá se conectaram conosco. Deus começou a abrir caminhos para trabalharmos no Panamá. Você trabalhar recebendo o coração de Deus, realmente isso é uma grande felicidade. Ultimamente, escutando a palavra de Deus, Deus levantou um coração dentro de nós para nós evangelizarmos para os nossos familiares. Esse ano também, todas as igrejas da Coreia, todas as noites, nós estamos tendo um momento de oração com o pastor Park. E esse ano, fazendo muita oração, Deus permitiu muitas palavras de esperança no nosso coração em relação à nossa missão. Por isso, nós começamos a procurar os nossos familiares, começamos a evangelizar para eles. Foi algo muito gratificante. Cada família dos membros da nossa igreja, Deus, um por um, começou a salvar os pais dos membros da nossa igreja. Foi muito gratificante. Um irmão, o seu pai, era ancião da igreja presbiteriana. Sua mãe era diaconisa. Sim, hoje são velhos, se aposentaram. Ele recebeu a salvação durante 20 anos. Recebeu tanta perseguição
atenção. Não estavam aceitando a pregação da nossa igreja, dizendo, como que nós somos justos, nós somos pecadores. No inverno passado, nossa, fez muito frio. Geralmente, 3 dias faz frio, depois esquenta um pouquinho. Mas no inverno passado, fez frio durante quase 20 dias. E já que estava fazendo muito frio, e esse irmão, a mãe desse irmão, já que estava fazendo muito frio na região onde ela morava, ela teve que passar alguns dias na casa do seu filho. Enquanto ela estava na casa do seu filho, eu visitei eles e preguei o evangelho durante 1 hora, pregando o evangelho para ela. Nossa, ela estava escutando muito bem. E ela disse, nossa, pastor, agora eu entendi que os meus pecados foram perdoados. Agora eu sou justa. Nossa, o filho dela não podia acreditar. Depois que eu fui embora, ele perguntou, mãe, realmente a senhora entendeu tudo o que o pastor disse? A senhora acredita? Ei, filho, nossa, ele me explicou tão fácil. Como que eu não vou acreditar? Nossa, ela ficou muito grata. Nossa, a mãe desse irmão recebeu a salvação, o pai também recebeu a salvação. Cada família dos membros da nossa igreja estão recebendo a salvação. Pessoas que perseguiram por mais de 30 anos, não aceitaram as nossas pregações. Essas pessoas também receberam a salvação. Nossa, eu estou passando um momento muito grato e muito feliz. Irmãos, em Mateus capítulo 25, aquele que recebeu o coração do seu senhor e saiu para negociar, Deus trabalhou, Deus operou na vida dessa pessoa. Mas aquele que não recebeu o coração e ficou preso no seu pensamento, ele, pelo contrário, o denário que ele tinha foi tirado da sua mão. E o servo que recebeu 5 e aquele que recebeu 2 talentos, quando eles saíram para negociar, recebendo o coração do seu senhor, ele ganhou talentos. Também o servo deu coisas maiores para ele. E até recebeu a bênção de entrar no gozo do seu senhor. A mudança espiritual, irmãos, não depende da minha luta nem do meu esforço. Quando recebemos a palavra de Deus, quando recebemos a palavra do servo de Deus do jeito que é, e quando somos conduzidos por este coração, realmente Deus trabalha grandemente. Deus, Ele abre o mundo da sua graça e o mundo da sua bênção para nós. Espero que todos nós possamos estar conectados com a palavra do Senhor, possamos nos livrar da nossa pessoa, que o nosso coração possa ser conduzido pelo coração de Deus e pelas suas palavras. E quando nós avançamos com o coração do nosso Senhor, Deus certamente irá abençoar grandemente a vida de vocês. E assim nós iremos ganhar talentos. O Senhor Deus vai depositar coisas grandes nas nossas mãos. E também podemos viver como membros felizes, entrando no gozo do nosso Senhor. E assim eu acredito, irmãos. Muito obrigado.